Olá, gente. Chamo-me Musa Cissé, estudante, ou melhor, recém-formado do curso da Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Lusófona da Guiné e, igualmente, presidente do Conselho Fiscal da Associação Acadêmica da mesma universidade. Estou aqui para a apresentação formal da primeira edição do canal chamado O Príncipe, um canal pensado por um grupo de estudantes de diferentes cursos em parceria com a associação acadêmica, com o objetivo de criar um espaço de partilha de ideia entre os estudantes, não só, também um espaço de debate, discussão e apresentação dos trabalhos da conclusão do curso, artigos científicos, monografias, relatórios de estágios e mais outras produções acadêmicas. E isso só vai acontecer depois da aprovação dos trabalhos por parte da entidade avaliadora. Também iremos analisar as decisões estatais através dos nossos convidados, que serão especialistas em diferentes áreas, mas que não fazem política partidária ativa, assim evitando as análises tendenciosas ou evitar que as análises não visam simplesmente o apoio a um determinado grupo ou a um determinado partido político. Portanto, nós criamos este canal para atender dois objetivos principais. Primeiro, analisar a causa e o efeito das decisões estatais, particularmente as decisões políticas, porque, querendo ou não, as decisões políticas acabam afetando as nossas vidas. O segundo objetivo é debater com os estudantes sobre os trabalhos da conclusão do curso. Como eu mencionei aqui, esse debate só vai ser possível depois da aprovação dos trabalhos por parte da entidade avaliadora. E este canal terá como conteúdo os temas relacionados com estas três áreas. Mas não significa que só iremos centralizar as análises, ou seja, as futuras apresentações só nestas áreas, mas são áreas da preferência para o grupo. A primeira área é a ciência política. Nesta, iremos enquadrar as diferentes decisões e ações estatais com o propósito da criação do Estado. Segunda área será geopolítica. Então, nesta área, nós iremos analisar com os nossos convidados as decisões geopolíticas, geoestratégicas tomadas pelos diferentes estados a nível mundial. E a terceira área é relações internacionais. Nesta aqui iremos analisar as ações dos autores internacionais e levando em conta as suas decisões e fatos que mexem com o cenário internacional. Então, o canal tem como o público-alvo toda a população em geral, particularmente os estudantes e todos que perfilam nos assuntos acadêmicos. E temos como a finalidade, ou seja, com isso nós queremos possuir os estudantes com conhecimentos sobre os conteúdos visados. Também adotar o público em geral com ferramentas para compreender diferentes ações ou decisões estatais e poder consciencializar-se e posicionar-se face às diferentes decisões, ou seja, as diferentes mudanças que o mundo nos coloca. Depois de
toda essa característica do canal, eu queria falar sobre duas coisas importantes que nós já achamos a nível do grupo. A primeira tem a ver com a exclusividade deste canal em relação às rádios e outros meios onde se fazem debates e análises dos acontecimentos do país. A segunda coisa é sobre os partidos políticos. Em relação à primeira, como eu disse, nós não iremos convidar pessoas que fazem política partidária ativa, exceto quando queremos promover debates entre duas formações políticas. Ali, vamos convidar um elemento de cada formação política para melhor apresentarem suas sugestões sobre um determinado assunto. Ainda nesta exclusividade, que nós não iremos admitir insultos. Também não seremos aqui simplesmente pessoas que vão fazer reclamações constantes, mas nós vamos fazer críticas construtivas, criticar ações e decisões dos dirigentes estatais, ao mesmo tempo propondo soluções ou elencar mecanismos que achamos devem ser colocados para corrigir os erros. E sobre a segunda coisa que eu falei, sobre os partidos políticos, na verdade, numa democracia representativa, não tem como fugir dos partidos políticos, porque partidos políticos são entidades muito importantes neste modelo da democracia. Mas o que queremos trazer em nome, o que eu queria trazer em nome do grupo, é que a luta que estamos vendo, ou seja, a luta partidária que está se vendo neste momento, ou seja, nós queremos dizer que o objetivo principal de um partido político é a luta para a conquista do poder estatal. Esta afirmação é possível encontrar com o grande pensador do Verger, quando falou da característica que distingue os partidos políticos das outras organizações. Ele mencionou a luta para a conquista do poder estatal. Também para o grande pensador Viana, quando mencionou 4 características que definem um partido político, entre essas características é possível encontrar a luta para a conquista do poder estatal. Com isso, vê-se que a luta para a conquista do poder estatal entre os partidos é muito normal, até porque não constitui um problema para nós. Mas o que constitui, ou seja, o que nós tememos é sobre a consequência que esta luta está produzindo no país, ou as consequências para a sociedade em geral. Ou seja, o fenômeno que esta luta partidária está produzindo. E que é um fenômeno que até os países mais poderosos em termos econômicos, em termos da segurança territorial, temem. Fenômeno, nesse caso, que é polarização política. A polarização política, polarização política tem diferentes conceitos, mas nós optamos por trazer um pensador que fez um estudo ali, chamado Mason, fez um estudo no contexto norte-americano, falou sobre a polarização política. Ele disse, a polarização existe quando as preferências das pessoas em relação aos temas políticos afastam-se do centro em direção às extremidades. Depois falou que existem alguns fatores que geram a polarização política. Entre esses fatores, nós temos como primeiro, fortalecimento dos laços partidários. O segundo, preconceito, ódio, raiva ao partido concorrente. Então, fazendo uma comparação desses fatores com o contexto guineense, nós vemos que isso
encaixa exatamente. Porque hoje vê-se uma aderência massiva dos jovens aos partidos políticos. Até porque não é ruim, porque quando se vai a um partido político, numa situação normal, é apresentar ideias reformistas, é trazer propostas para a dinamização daquele partido. Mas esta não é a intenção real da aderência dos jovens. Os jovens aderem aos partidos políticos porque acham que é uma entidade onde se consegue um enriquecimento tão rápido. Mas também, muitas das vezes, este enriquecimento é ilicitamente. Também sobre o preconceito, o ódio e a raiva que se fala, na verdade, na Guiné-Bissau, nós consideramos os adversários políticos como inimigos. Mas não tem nada a ver. A democracia fala sobre uma das exigências que é alternativas eleitorais. Num processo eleitoral, é obrigatório, em termos democráticos, existir mais do que 2 candidatos, ou seja, 2 ou mais candidatos, assim permitindo que haja uma reflexão da escolha dos eleitores. Portanto, se houver 2 ou mais candidatos ou partidos políticos, isto nós estamos atendendo uma exigência da democracia. Então não deve ser o fator que vai trazer uma inimizade, ou seja, uma luta feroz até no ponto de não saber distinguir o que é interesse do país e interesse partidário. As pessoas devem compreender isto. Há certos momentos que nós devemos deixar as nossas lutas partidárias para defender o que é interesse nacional. Deve-se fazer distinção. O que é interesse partidário e o que é interesse nacional. Portanto, nós trazemos isto só para chamar a atenção das pessoas. Como também é a primeira edição, não vamos entrar em muitos detalhes sobre isto, então nós prometemos trazer este assunto ainda nas outras edições. Hoje, simplesmente, como era só para fazer a apresentação da descrição do canal, então, portanto, nós não vamos alongar muito e aproveitamos também o momento para pedir a todos que façam inscrição no canal e que partilham com os amigos como forma de ampliar mais o canal. Não esqueçam, é um canal meramente acadêmico. Não obstante, nós somos cidadãos, temos o direito de falar e opinar, opinar quanto ao processo de desenvolvimento do nosso país. Por isso, nós admitimos essas coisas. Tanto que Deus nos abençoe todos. Obrigado.